Bicho, ainda bem que você falou que tinha que ser no over-under aí da gente não fazer o podcast. Semana passada não teve. E por pura preguiça nossa, né? Ai, folga de vez em quando é bom. Então vamos começar esse, porque a semana tem muito assunto. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast de apostas do Tailgate Zone, o Tailgate Spread. Que beleza! Eu ainda sei, mesmo bebendo uma Lagunitas no meu dia de folga de aniversário, que eu estou aproveitando 2 semanas depois, quase. Mas isso é importante e eu estou ao lado do meu querido amigo Eric Menal, aquele rapaz fantástico, maravilhoso e estonteante. Cada dia eu vou tentar um apelido diferente. Apelido não, um elogio diferente. Tri-hidratado. Esse é o adjetivo que a gente sempre usa. Fala, Felipão. Bom demais falar contigo, my friend. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais um exemplo de que sandália de humildade é importante, porque se a gente fizesse over-under de tailgate spread no ar por semanas seguidas, a gente teria perdido, porque nós estivemos aqui semana passada, por motivos que não vêm ao caso. Porque, de novo, o podcast é nosso, a gente grava quando quiser. Não, isso é sacanagem, gente. O objetivo é sempre gravar toda semana. Aconteceram uns probleminhas técnicos, mas estamos de volta. E a semana de finais NBA, então vai ser um programa divertido pra gente discutir algumas coisas. Cara, nem lembro como é que ficou. A caixinha ficou 2-2 do último programa que a gente fez. Acertamos 2, erramos 2. E o que eu quero trazer pro senhor, falei que em off que a gente tinha um assunto surpresa, e é de hoje, então, como tu teve um dia corrido com a Dona Baleia, eu acho que não deve ter visto. Mas como a gente fala de esportes americanos e dinheiro nesse programa, sim, no nosso caso sempre entretenimento, lembrando disso, né? Viu que saiu hoje uma reportagem, tem um canal de mídia, tem um veículo de comunicação dos Estados Unidos que se chama ProPublica. E eles são um trabalho de jornalismo investigativo bem interessante, e eles conseguiram acesso, ainda está se discutindo se esse acesso é legal ou não, isso está na justiça, ao retorno do imposto de renda de vários bilionários. Então eles soltaram uma reportagem mês passado mostrando com dados como os grandes bilionários têm uma taxa de imposto muito menor que a nossa, muito menor. Eles conseguem restituições e conseguem deduções e foi bem interessante. Estamos falando, essa primeira reportagem foi sobre o Bezos, foi sobre Elon Musk. O Steve Ballmer, né, também. Isso, mas a chave vem. Hoje eles postaram sobre os donos de equipes esportivas. E a matéria é bem legal mesmo, então procurem, com certeza vocês vão achar no Twitter hoje, mas é ProPublica o nome do canal de mídia, e uma reportagem bem detalhada e bem completa, mostrando como os donos de times, principalmente falando dos Estados Unidos, os donos de times das quatro grandes ligas, e até talvez inclua a 5ª grande liga, que o nosso amigo talvez Flávio Augusto também tenha se aproveitado dessa, antes de vender, antes de escrever abobrinha no Geração de Valor e antes de vender pro dono lá do Vikings, o Orlando City. E antes de fazer qualquer também parceria com o Wizard, né? Exatamente. Mas como esses caras conseguem reduzir a taxa de o imposto pago todo ano ao ser dono de equipes. E é bem interessante porque eles mostram, por causa de e assim, tudo é legal, tá? Legal do ponto de vista de legalidade. Eles conseguem, da mesma forma que você pensa uma indústria consegue fazer a depreciação dos equipamentos ao longo dos anos, né? O que é normal, a depreciação dos equipamentos de computador, tudo isso deprecia com o tempo. A lei também se aplica aos contratos de TV e aos salários de jogadores de um clube de uma grande liga americana, o que é um absurdo. Então, dentro de todos os esquemas da lei, eles conseguem o dinheiro que eles recebem de TV e o dinheiro que eles pagam de salários, eles conseguem amortizar isso dos impostos deles como donos da empresa durante 15 anos. Então, Steve Ballmer, quando na última negociação do Labor Agreement da NBA,
quando ele falava que o Clippers dava prejuízo, é que ele forçava, de novo, de forma legal, ele forçava o prejuízo nos livros contábeis, fazendo essa depreciação do dinheiro que entrava. Então, e aí eles fazem uma comparação da moça que trabalha no Staples Center, que ela ganha acho, $44 mil por ano e paga uma taxa de 13%, 14%. O LeBron James, que ganha, acho que foi 120 e poucos milhões no passado e pagou 30 e poucos por cento de imposto. E o Steve Ballmer, que ganhou 650 milhões no passado e pagou uma taxa de imposto de 10%, 11%. Então, a próxima vez que tiver e acho que o próximo é beisebol, né, que vai ter negociação, não sinta a pena dos donos, cara, porque é inacreditável isso, assim, eu juro que eu fiquei lendo e eu só fiquei balançando a cabeça. Não, eu tenho um negócio pra comentar agora. Quando a gente fala não tem a pena, é que eu ouvi essa frase e eu preciso repetir, porque ela é muito boa. Quando a gente fala não sinta pena, a gente não tá falando de você, Marquinhos, que tá financiando sua Maroc. Porque você, com 30 mil mensal, não tá nem próximo desses caras. Você tá mais próximo de quem não tem nada pra comer do que próximo desses caras. E essa matéria, eu peguei aqui já, Eric. É The Billionaire Playbook. How Sports Owners Use Their Teams to Avoid Millions in Taxes. Isso aí. Certo? Da ProPublica. Eu vou colocar depois aqui no podcast, interessante todo mundo ler. E como eu sempre digo, né, eu sempre reclamo que tem que texto em inglês, mas aí vocês fazem que nem o Rafik sempre fala. Coloca lá na opção de traduzir que o Google Chrome tem, se você ficar com preguiça de ler em inglês. E funciona super bem, tá? Uhum. Como alguém que é dono de uma empresa de tradução em que um dia o negócio vai acabar por causa do Google, a ferramenta do Google Tradutor está cada vez melhor, principalmente quando a gente fala desse aspecto de consumo de informação. Não precisa ter medo. Põe lá no tradutor que você vai entender 90% do que está lá. É garantia Spark. É isso aí. É isso aí. Só mais um ponto nisso. Eu não sei se a gente vai entrar nessa discussão também, tá? Mas assim, eu não sei se isso é algo que algum dia mude, Eric. Porque assim, quando a gente discutiu isso no Zonecast. A gente comentou sobre as doações que os donos de franquia fazem para os partidos republicanos e democratas. Uhum. Então, assim, você pega que tem donos que eles fazem doações para os dois partidos. Então, assim, eles tentam agradar os dois. Então, é algo que nunca vai mudar. É difícil você pensar em alguma lei que venha e que impeça de que um Steve Ballmer seja cobrado só com 10% de imposto e uma caixa que vende os cachorro-quente dentro do Staples Center seja taxada com 40%, 30%. Porque os caras, eles pagam para que as coisas sejam regidas pelos interesses que eles querem, né? Então eu não consigo ver como quebrar essa bola de neve. Eu concordo contigo do ponto de vista prático, eu realmente concordo, porque eu sou cético, eu não acredito nas pessoas, então eu não acredito no eu prefiro acreditar, mas... Eu não acredito no bem do ser humano, sabe bem, essa é a minha opinião. Mas por outro lado, eu percebo que cada vez mais, assim, o que se discute, e o próprio Biden errou nisso, né? O Biden fala, temos que aumentar os impostos. Na verdade, não precisa aumentar o imposto. O que a gente precisa é cortar os loopholes, cortar essas arestas que eles usam, que, de novo, você lendo aquilo e você para pensar, cara, como é que você vai depreciar algo que não tem depreciação? Como é que você vai amortizar isso? E a loucura é assim, você pega a maior parte desses donos são caras velhos. Se eles morrem, eles não precisam pagar essa amortização de volta. E os filhos deles que assumem como herdeiros, começa de novo o período de 15 anos. Então, assim, se você simplesmente cortar as arestas, e a gente está num ambiente próprio, o G7 já concordou, agora essa semana está tendo reunião do G20, e a chave é a Irlanda, né, porque a Irlanda é o país que mais se aproveita disso. Mas a gente está discutindo como mundo a importância de ter uma taxa de impostos um pouquinho maior, falando de forma resumida, hoje o dinheiro das grandes empresas americanas, quase todas têm headquarters na Irlanda para simplesmente fazer esse jogo fiscal, né? Então eles estão falando em ter uma taxa global mínima, porque percebe-se, principalmente no ano de pandemia, que existe uma função do governo para sustentar certas atividades da sociedade,
e que para sustentar essa atividade da sociedade precisa de receita, e essa receita virá através de impostos. Só que como a gente tem gente sem cérebro que continua defendendo o bilionário, né, sem entender como funciona isso, eu acho que simplificando a mensagem, beleza, não vai aumentar, mas se a gente for cortar tudo que é aresta, a arrecadação aumenta e a gente resolve esse problema, de certa forma. Mas, de novo, tudo eu estou falando isso na teoria, porque na prática eu concordo contigo, eu acho que não vai funcionar porra nenhuma. Até porque eu achei que esse negócio de consciência de classe era só um problema nosso aqui no Brasil, mas é no mundo inteiro. Não, impressionante. Cara, eu vou até fugir do assunto, mas o ser humano é interessante, né? E eu estava discutindo isso com a Bi sobre a questão de estupro. Por que estupro ainda é um negócio que é tão difícil? E eu prometo que vai ter uma ligação, tá? Por que é um negócio tão difícil de você provar, e por que os casos, tipo, 90% dos casos, as mulheres nem acabam expondo na polícia, né? E dos casos que entram em processo, sei lá, 5% ou menos são jogados a favor da mulher. E porque o homem, no fundo, tem um mecanismo de autodefesa, que assim, não estou falando que o cara é ruim, mas em algum momento na cabeça dele pensa assim, porra, se uma mulher se aproveitar de mim e põe um bip nisso, né, e com a minha vida, porque ela quer ferrar comigo, porque tipo, ela aceitou ir para um hotel comigo e depois vai me acusar de estupro. Mesmo que o cara seja casado, mesmo que o cara tenha família, tenha filhos, no fundo tem uma autodefesa nele que ele pensa assim, puta, isso um dia pode acontecer comigo. Ele não consegue entender que isso é 0,5% dos casos. Os outros 99,5%, a mulher é a vítima. E no caso do que a gente fala dos impostos é o quê? Cara, todo mundo acredita no seu potencial de que um dia vai ser rico, seja através de loteria, seja através que vai abrir uma empresa, seja através que vai virar diretor da empresa, apesar que 99% das pessoas não vai conseguir isso, 99,9% não vai nem chegar perto de ganhar o que esses caras ganham, mas a autodefesa no cérebro deles defende essa coisa de, se eu chegar lá um dia não pode estar ruim pra mim, o que é um absurdo. É muito doido isso, a mente humana é muito maluca nesses pontos, assim, porque a gente espera ter alguém pra se espelhar, né, quem a gente vai buscar. Aí os caras, em vez de se concentrar talvez no valor, no que eu quero me inspirar naquela pessoa pelos valores que ela tem, eu vou nos valores econômicos. E o ser humano adora adorar alguém. Essa coisa do mito, essa coisa... Cara, é genial, porque do ponto de vista, tipo, se eu adoro alguém, se eu tenho... E aí vem das instituições, vem da religião, vem dessas figuras políticas macabras do último século. Se eu adoro essa pessoa, se eu tenho adoração por ela, meu cérebro não pode admitir que existe um problema, porque senão a forma como eu enxergo o mundo está errado. E se eu não conseguir mais entender o mundo que eu enxergo, eu não sei como lidar com a situação. Então minha autodefesa é simplesmente bloquear tudo de informação que vem pela frente. Cara, esse podcast tá demais, já tá muito cabeça, bicho. A gente vai ter que mudar o nome disso aqui. Que a gente já espredou tudo aqui, já foi pra todos os lados, né? A manteiga que já espalhou no pão e passou do pão, já tá na mesa. Não, é conversa de bar. Prometo que agora a gente vai falar de apostas, mas partindo dessa discussão da matéria. Não, por mim eu continuo aqui. Por mim a gente nem vai pra aposta, a gente fica só falando disso. Que é legal pra cacete. Vocês leiam, galera, leiam, porque é importante entender como funciona. Por que esses caras são tão ligados nessas negociações e porque como os benefícios de ter um clube de grande liga nos Estados Unidos, mas tem toda essa... Tem todas essas sinapses que se unem do ponto de vista de comportamento humano, de tudo que a gente tá vendo, né? Então, e aí vai influenciar também como você gasta o seu dinheirinho, e nesse ponto a gente vai gastar um pouquinho fazendo aposta. Exatamente, e vamos gastar bastante hoje, né? Porque tem muitas apostas. Vamos lá, então. Então tá, abre a nossa caixinha registradora aí, Paulinho, e vamos começar a gastar. Sou Eric, NBA. Porque é o que tem pra gente falar, é o assunto que tá na crista da onda e a gente quer ver Chris Paul com o anel. Começa desse, como eu posso falar? Vamos começar por esse ponto, vamos começar por aí, é isso aí. Eu esqueci a palavra que eu ia falar, é a cachaça, eu tô tomando uma Lagunitas aqui. E além do anel no Chris Paul, a gente quer ver a gente quer ver o
o Giannis sem se estourar aquele joelho, né? Eu juro que me assustei ele jogando o primeiro jogo, cara. Mas ele é biônico, então, sei lá, espero que dê tudo certo. A única coisa que eu não quero é que ele se machuque pra longo prazo. Não, a cena dele se machucando, parecia que ele quer quebrar a perna no meio, cara. Foi muito feio, né? Tipo, vai com tudo pra trás, assim. E foi no final do jogo 4, certo? Foi no final do jogo 4 das finais do leste. Isso. A Dona Onça estava dormindo, mas aí no jogo 1 das finais, eles revisitaram esse lance. Aí eu só ouvi ela na sala, ai meu joelho, aí eu falei, o que você fez? Ela, não fui eu, foi o Grego. Eu falei, foi feia a cena, foi bem feia. Então foi bem assustador, mas pra mim mais assustador que isso foi ele ter conseguido voltar. Eu vi uma entrevista com o Chris Bosh, e o Chris Bosh falando, cara, eu já tive essa contusão, isso antes do Giannis voltar. Ele falou, ele não volta esse ano, não volta nessa temporada. Não deveria voltar, acho que essa seria a frase correta. Sim. Porque, sei lá, né, tá correndo risco, mas única coisa, tomara que ele não se machuque, sério. Eu também espero. Eu gosto bastante dele, apesar de ter cutucado muito ontem o pessoal, ter feito o advogado do diabo contra ele, eu gosto muito dele. Minha posição não é odiar ele, é gostar do Grego mesmo. A história de vida dele é fantástica, né? Exatamente, esse é o ponto. A história de vida dele os valores que ele tem pra ele, né? Como ele trata as coisas, ele não ser aquela estrela egoísta. Eu gosto demais dele. Então, ele pode errar o lance livre que quiser, podem ficar contando até 10. Eu vou zoar também que o Red Miller fez mais cesta do que ele, leva tempo pra arremessar um lance livre. Mas beleza. Essa do Red Miller é boa, né? Exatamente. Eu acho que foi uma comparação do Mark Jackson. Acho que ele falou isso numa transmissão. Muito bom. Massa. Então, assim, vamos fazer um funil aqui. Vamos começar pelo jogo de hoje, que infelizmente quando você ouvir amanhã, se você está ouvindo no dia que o podcast for lançado, o jogo já aconteceu, a gente está gravando antes do jogo 2. Uhum. Eu acho que o jogo será mais equilibrado, mas eu vou continuar apostando no Suns. Então, o spread é 5 pontos, então a gente está apostando no Suns menos 5, R$3 retorno de 1,91. Eu ainda acho que Milwaukee só vai achar uma solução para defender melhor o time do Suns quando voltar para casa. Então eu estou apostando que o Suns ganha o jogo hoje de uma diferença de uns 8 ou 9 pontos. Mas estou um pouco inseguro, mas é a aposta que eu estou fazendo. Eu concordo com você. E é bem o que a gente também comentou ontem no Sports. Milwaukee achou os ajustes que precisavam ser feitos para ganhar de Brooklyn. Com certeza o Budenholzer vai achar também agora pra pelo menos não deixar a série ser uma varrida. Uhum. Tem gente que acredita... Assim, um ponto aqui pra mim, tá? Eu não sei se você concorda, mas elenco por elenco, os dois são muito iguais. Agora a gente chegou numa série, logo na final, que os elencos são muito parecidos. Quando a gente via um elenco de Hawks e Bucks, o dos Bucks é muito superior. Quando a gente via o elenco do Suns comparado ao dos Clippers, pra mim, o do Suns também era muito superior. Porque os Clippers não tinham Kawhi. E a profundidade de banco deles não era tão boa assim como a do Suns é. Que aí é o outro ponto, que é o que eu elogiei ontem, o que eu vou ficar batendo e que eu vou ficar falando. E por mim eu fico um podcast inteiro falando de Chris Paul. Esse cara, ele é sensacional. Ele é o famoso líder nato. Ele melhora todo mundo que tá ao redor dele. Todo mundo. Cameron Payne, que era o desastre do Russell Westbrook, tá rendendo pra caramba. Cameron Johnson rendendo pra caramba. O Ayton virou o que todo mundo esperava que o Ayton fosse com uma primeira escolha, né? Uhum. E então, assim, nossa, que time fantástico do Suns, mas que time fantástico por conta de Chris Paul. Ele transformou esse time e ele melhorou até o Monty Williams. Vou até jogar isso aqui pra você. Interessante. E a minha experiência dos jogos do Suns esse ano nos playoffs é que, como os jogos são mais tardes, eu praticamente assisto jogos com o volume no mudo. A patroa tá dormindo. E é interessante você observar, pelo menos eu observando o jogo, o Chris Paul, pra mim, o jeito que ele se movimenta na quadra, o jeito que ele distribui as jogadas, e o jeito que ele... E quando ele entra no garrafão e entra no cotovelo do garrafão e faz a distribuição, faz aquele arremessozinho dele de média distância,
Parece alguém jogando como é que é o NBA 2K, né, que fala? NBA 2K, o NBA 2K no modo rookie. Porque ele consegue passar por todo mundo. Ele domina o jogo de um jeito que não é normal para um cara na idade dele, no tamanho dele, na estrutura física dele. Só falo que eu gosto muito dele mesmo, pronto. E eu sou apaixonado por esse cara, eu sou apaixonado por ele e se a gente quiser ficar falando de Chris Paul aqui, a gente pode continuar falando. Mas senão eu vou ficar chovendo molhado, babando aqui e a gente não vai pro resto. Não, e realmente isso, vai ser muito legal ver ele ganhar. Esperamos que ele ganhe o primeiro anel dele, isso seria muito legal. E continuando nas finais, aí a gente vai falar das apostas que tem. Não é tanto como o Super Bowl, mas tem 200 mil apostas que você pode fazer diferença. A gente escolheu 3 apostas aqui que a gente vai fazer relacionada à série. Essas apostas foram feitas antes do primeiro jogo. Então, eu só estou falando isso porque até vai ser interessante ver como alguns odds já mudaram, como o Vegas já mexeu, já ajustou algumas coisas. Uhum. Então, uma aposta que você pode fazer, e sempre lembrando, quanto menor o risco, menor o retorno, quanto maior o risco, maior o retorno. E aí, como a gente está falando nas nossas apostas de R$3, a gente vai assumir um pouquinho mais de risco porque é entretenimento pra gente e é legal pra nossa brincadeira aqui. Então, ao invés de apostar em quem vai ganhar a série, a gente escolheu apostar qual será o resultado final da série, porque aí o retorno é melhor. Então, a gente acredita, acho que tu concorda comigo nisso, que o Suns vai ganhar do Bucks, pelo menos essa é a nossa aposta. Uhum. Só que eu apostei no Suns ganhando a série de 4-2. Então, o Suns ganhando a série de 4-2 dá um retorno de 5,50 nos nossos R$3 apostados. Só como comparação, vencedor do torneio, se você apostar no Suns ganhando a série, você teria um retorno só de 1,33. Então o Suns realmente é favoritíssimo de acordo com Vegas, mas ao invés de apostar nesse 1,33, a gente assumindo um pouquinho mais de risco, achando que o Milwaukee vai achar um jeito de defender melhor o Bucks e ganhar uns 2 joguinhos, a gente tá apostando no 4-2. Então o retorno aí é de 5,50. Muito bom também. Eu acho que é isso mesmo também, viu? É que eu não gosto de falar porque eu posso zicar, mas eu tô sentindo que é cheiro disso mesmo. Milwaukee levando os 2 que tem em casa assim que voltar pra Milwaukee. E depois o Chris Paul botando a bola embaixo do braço falando, meninada, vamos ganhar essa bagaça aqui? Porque vocês não chegavam em uma final desde 93 e eu nunca ganhei um anel. E eu quero sair aqui com um anel. E então eu acho que vai ser um 4-2 bonito. Que eu tô cansado de ganhar dinheiro com as propagandas do State Farm e agora quero ganhar um anel. Exatamente. Os vídeos do Chris Paul com a família dele também são maravilhosos. Ele em começo de carreira, a NBA tá soltando vários vídeos dele. Gente, aproveita, eu não vou ficar falando mais desse cara não, senão esse podcast vai ser um ódio ao Chris Paul. E falando em honrar o Chris Paul, a nossa segunda aposta é o do MVP das finais. E o grande favorito para o MVP das finais é o Chris Paul. Não tenha dúvida, eu estou olhando aqui os odds dele, os odds para ele ser MVP é 1,69 de retorno para cada real investido, para cada dólar investido, apostado, né? Não investido, apostado. Só que, de novo, a gente vai brincar um pouquinho, e aqui a aposta que a gente fez antes de começar a série, e tu já falou o nome desse cara, e para mim é o cara que é a revelação do ano do ponto de vista de como eu tenho um amigo que jogou basquete até os seus 20 e poucos anos e é um cara grandão tal, hoje em dia é executivo de empresa, e ele jogava de pivô, e ele falou, e eu sabia que ele ia trazer pra mim, ele falou, cara, como o Ayton joga, como o Ayton me faz lembrar dos pivôs da década de 90, assim, como ele é aquela presença de garrafão, a inteligência, posicionamento para rebote, pick and roll, como ele tá jogando bem. E aí a aposta não é o que eu acho que vai acontecer, mas o retorno é muito bom. Então o Ayton para ser MVP dá um retorno de 21-1. Isso foi antes do primeiro jogo. Hoje Vegas já está colocando de 15-1. Então Vegas reduziu bastante esses odds já, com um pouco de medo de que se ele realmente jogar do jeito que jogou o primeiro jogo e o Chris Paul sofrer alguma confusão, alguma coisa assim, de repente o Ayton pode ser o MVP. Então, essa é a nossa aposta, R$3, retorno de 21, então os R$3 se transformariam em 63, e aí a minha odd ao Ayton.
porque realmente ele não é o Luka, ele não é o Trae Young, mas ele é uma peça que é fundamental num time com cara de campeão. E eu acho que talvez isso seja o único porém da escolha lá, né? Porque você, com a primeira pick geral, você pegou um cara pra compor o seu elenco, mas não um cara que era pra ser a cara da sua franquia. Só que aí também eu vou passar pano pro Suns aqui, porque o Suns já tinha o Devin Booker, né? Então eu vou dar uma passada de pano legal. Se bem que o Trae Young, porque ali o Chris Paul não fazia nem parte dos planos, né? Trae Young e Devin Booker seriam um backcourt que seria, tudo bem, não defenderia nada, mas seria maravilhoso de ver jogar. Mas eu te pergunto agora, eu lembro que a gente fez uma gravação e você perguntou pra mim se teria um backcourt mais interessante no leste com Oladipo e Brogdon. Existe agora um backcourt mais interessante na NBA do que Chris Paul e Devin Booker? Cara, você pode falar em Kyrie e James Harden, né? Então, mas contando que são caras lastimáveis... Pra que tanto ódio nesse coraçãozinho? E que amarelo... Não, ódio não, porque eu adoro o Kyrie. Eu comecei a odiar ele um pouquinho, mas eu adoro ele. Eu gosto, pra mim, é um dos que eu vi, assim, é o cara mais habilidoso, é o que mais chegou próximo do que era a minha paixão, que é o Iverson. Assim, a questão de habilidade, de crossover, o handling ali. Então, pra mim, chegou próximo do que o Iverson, que sempre foi meu queridinho. Mas... a postura dele fora de campo e o que ele tá... Aquele negócio de pisar no logo do Celtics. Cara, são coisas que eu não faria e que começam que eu perco esse encanto que eu tinha por ele, sabe? Mas enfim... Fora eles, não tem, cara. Não tem. É engraçado porque a liga se transformou numa liga em que o backcourt é a coisa mais importante. Mas você tá falando de craques específicos em times que não tem um companheiro como a dupla do Suns é. Então, ainda não. Então, a não ser que o Mavs consiga puxar um trade maluco para trazer alguém para ajudar o Luka, mas por mais que eu goste do Tim Hardaway Jr., não é ele, né? Tim Hardaway Jr. e Luka Doncic não é uma dupla que chega aos pés de Booker e Chris Paul. Pra mim o Tim Hardaway, pra mim ele não é nem titular mais na NBA, eu não sei por que estão forçando isso. Alguém precisa ajudar o Mavs, pelo amor de Deus, senão o Doncic vai ficar ali também, vai ficar o quê? Um ano inteiro, uma vida inteira, que nem o Nowitzki, vai sair com um título só. Alguém precisa ajudar aquele moleque lá, não é possível, porque ele merece muito. Meu bundudo favorito. E por menos que eu goste, mas assim, por menos que eu ache que ele deveria estar na posição que ele está, o Jason Kidd vai ser um mentor gigante, falando especificamente de basquete, né? Então esse é meu medo. Você falou um nome aí de um cara que pra mim não tinha que estar na liga, tinha que estar na cadeia. Eu sei. Eu não gosto dele. Eu acho que ele vai piorar o Doncic. Vamos, vai ser interessante ver essa... Não tinha pensado nisso, mas eu acho que não. Eu acho que o Doncic vai aprender a distribuir um pouco mais. Mas vamos ver. Mas isso também. Respondendo a tua pergunta de forma objetiva, não. Seria o Nets ali, mas fora isso, não tem ninguém nem perto. Você falou dele distribuir a bola, concordo. Mas, ao mesmo tempo, se eu critico muito aquele Steph dos Jaguars, que eu falo que é tóxico, o dos Mavs agora fica muito mais tóxico com o Jason Kidd, porque eu não conheço pessoa mais tóxica. Eu adorava o Jason Kidd até saber tudo que ele fez. Então, pessoa tóxica também, viu? Desgraça. A gente tava animado, por que ele foi falar de Jason Kidd? A gente pode falar de Chauncey Billups também, se tu quiser. Não, vamos fazer o seguinte, tem mais uma apostinha, não tem? Vamos pra ela, vai. Tem a última aposta. Então, assim, você pode apostar em várias coisas. Pode apostar... Cara, tô até com a plataforma aberta aqui. Nossa, dá pra apostar no spread da série. Então, 1,5, 2,5, 3,5 se for uma varrida. Dá pra apostar em quem vai ter mais assistências, quem vai ter mais rebotes. Só que eu escolhi quem terá mais pontos na série. Então, quem será o maior pontuador da série. Só que eu não vou pro lógico aqui. O Devin Booker tá pagando 1,91. Eu vou apostar no Chris Middleton. Porque eu tô achando que mesmo, a minha visão é que mesmo que Milwaukee perca a série, o Chris Middleton, mesmo com o Giannis jogando, o Middleton, da forma que ele assumiu nos 2 últimos jogos da série contra a Atlanta, ele vai ter que assumir o peso de
marcar os pontos para os Bucks. E mesmo o Bucks perdendo a série, ele pode ser o maior pontuador. Então, ele está dando um retorno de 4,25 na nossa aposta de R$3. Então, o valor seria 12,75. Então, estou apostando um pouquinho fora da curva aqui. A gente falou só bem do Suns por enquanto, mas eu acho que o maior pontuador da série vai ser o Middleton. Tem um risco nessas... lógico, toda aposta... tem um risco. Toda aposta tem um risco, óbvio. Mas o risco nessa aposta no Middleton é o próprio Middleton, né? Porque ele não é nada regular. Justo. Isso que é o complicado. Mas eu gosto dela ao mesmo tempo, Eric. Eu gosto bastante dessa ideia, porque é uma série também que vai ter que tirar a bola da mão do Giannis. Não vai poder ficar só com ele. E isso vai acontecer realmente porque, como a gente já disse, ele não é uma estrela que é arrogante, que é fominha. Ele é uma estrela que joga coletivo mesmo. Então, ele vai reconhecer isso, vão tirar a bola da mão dele, e aí o melhor pontuador do time é o Middleton mesmo. O segundo é o Jrue Holiday e o terceiro é o Brook Lopes, por mais que ninguém queira engolir essa, mas é verdade. Porque o Donta DiVincenzo tá machucado. E é um cara que vai fazer muita falta pra esse Bucks agora. Concordo com tudo que você falou. E assim, eu acho que o Bucks vai estar a série toda correndo atrás. Então a gente vai ter placares altos nessa série. É nisso que eu tô apostando. Eu não queria fazer essa comparação porque a gente tinha do outro lado o LeBron James. Mas essa série, essa final, vai me parecer muito a primeira final entre Cavs e Golden State. Que o Golden State estava voando e que você tinha uma estrela do outro lado que fez de tudo pro time que tentar ganhar. E mesmo assim não conseguiu porque, como você disse, estava sempre atrás. Vai aparecer um coadjuvante ou outro, que nem apareceu o Della Vedova, né? Mas não vai ser o suficiente. O J.R. Smith não era aquele coadjuvante que tu queria? Ah, pelo amor de Deus. Não, J.R. Smith não. J.R. Smith só serve pra tirar a camisa e ficar loucão. É isso. E errar também, né? Aliás, falando em errar e J.R. Smith, não sei se você já viu que os caras fizeram uma montagem maravilhosa, que tem aquela imagem do LeBron abrindo os braços. Abrindo os braços pro J.R. Smith. Eles fizeram isso com perna longa já, cara. E eu já tô rachando o bico. E eu tô no hype pra esse filme, que é semana que vem que estreia. Eu tô com baixa expectativa. Eu adoro Space Jam 1. Eu assisti, acho que de novo, uns 2-3 anos atrás. E eu ainda gostei. Eu tô achando que esse filme vai ser uma bosta, mas é claro que eu vou assistir. Pode ser uma bosta, mas eu vou passar pano pra esse filme até não poder mais. Space Jam, aliás, o Space Jam 1 eu assisti... Nossa, perdi a conta de quantas vezes eu assisti e eu fiquei tão contente quando ele entrou pra Netflix, porque eu já assisti de novo numa madrugada aí. Então, assim, Nossa, eu sou fã... Nossa, eu adoro Looney Tunes e adoro quando mistura com basquete. Isso, assim. E eu tô no hype, eu tô ligadaço aqui no filme. Mas vai estrear só na sexta que vem, então a gente só vai poder falar do filme daqui a 2 semanas, né? Exato, e eu digo mais, eu vou consumir tudo. Aliás, marcas, vocês que tiverem Space Jam, shut up and take my money, porque eu vou comprar tudo que tiver de Space Jam, vocês vão levar minhas economias todas em Space Jam. Já fica o aviso aí. E se quiser também patrocinar nós, fazer propaganda aqui, aproveita. Com Space Jam eu faço tudo. Que maravilha, é isso aí. Aceitamos qualquer dinheirinho. Exatamente. E a gente termina agora animado, tá vendo? Olha que beleza. A gente termina aqui bem animado, bem contente. Nesta quinta-feira, 8 de julho, véspera de feriado aqui em São Paulo, do MMDC, da Revolução Constitucionalista. E é isso aí. Eric, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você, foi maravilhoso apostar com você e foi sem palavras para descrever o que foi essa conversa aqui, que foi maravilhosa, foi perfeita, um belo papo de boteco e eu vou tomar o último gole da minha cerveja enquanto você fala tchau pra galera. Galera, aquele abraço, cuide-se nesse final de semana e faça aquelas apostinhas para se divertir. Valeu, beijo.